Gente, os princípios da óptica geométrica aí são conceitos fundamentais para a óptica geométrica, né? São os conceitos mais básicos que a gente tem dentro dessa óptica geométrica. Esses conceitos eles vão transitar por todos os fenômenos ópticos aí, né? Então a gente tem que estar com eles na ponta da língua para não passar aperto depois com os outros fenômenos, né? Ainda bem que são só três, né? Retilinidade, independência e reversibilidade. Vamos começar aí pela retilinidade, né? Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga de forma retilínea. O que evidencia essa retilinidade é a formação de zonas de sombra e zonas de penumbra, né? A sombra também é chamada de umbra. Então a sombra é uma região que está totalmente sem iluminação, enquanto a penumbra é uma região que ela está o quê? Parcialmente iluminada, né? É o seguinte, vamos lá. Essa formação de penumbra, por exemplo, só vai ocorrer quando a gente tem fonte de luz extensa aí, né? Fontes de luz pontuais vai formar só zonas de sombra. Tipo assim, ó, se eu tenho uma fonte de luz pontual, né, onde eu posso desprezar as dimensões dela, meus raios de luz, eles vão sair tudo de um mesmo ponto, né? Vai ser formado o quê? Um feixe cônico divergente, né? E se eu coloco um objeto frente a esse feixe cônico divergente aí, e esse objeto for opaco, ele vai impedir a passagem de luz, né? Impedindo a passagem de luz, eu vou criar uma zona de sombra aqui, né? Ou uma zona de umbra atrás desse objeto, né? E se eu colocar um anteparo para eu ver a projeção dessa luz, a gente vai ter luz só na parte de fora aqui, né? A parte que vai ter o formato desse objeto aqui, eu vou ter o quê? Uma zona de sombra projetada, né? Enquanto que corpos extensos, né? Eu vou ter raios partindo de todos os pontos. Por exemplo, se eu pegar esse ponto superior aqui, eu vou ter raios que vão passar por cima aqui do meu corpo opaco e raios que vão passar por baixo, né, desse corpo opaco, né? Então, por exemplo, desse ponto aqui, ó, com relação a esse, eu tenho esse raio subindo aqui. Desse ponto com relação a esse, eu tenho esse raio passando aqui, né? Então, vai ser criada uma zona que ela vai ter baixa incidência, né, de raios luminosos. Essa zona que tem uma pequena quantidade de iluminação é a zona chamada de penumbra, né? Enquanto que onde eu não tenho propagação de raios luminosos é o que eu chamo de sombra, né? Então, olha só, na hora que foi projetado também no anteparo aqui, vai ser projetado tanto a zona de penumbra quanto a zona de sombra. A gente vai entender melhor na hora que a gente for analisar os eclipses, tá joia? E aí, olha só. Dando sequência aí, a gente tem o princípio da independência, né? Esse princípio da independência me diz que quando dois raios de luz ou mais raios de luz se interceptam, né? Um não altera a trajetória do outro, né? Então, eles se passam um pelo outro como se nada tivesse ocorrendo. Só que nesse pontinho aqui onde eles se cruzam, ocorre um fenômeno que é um fenômeno ondulatório, que é um fenômeno de interferência. Mas isso aí, quando a gente for estudar ondulatório, a gente vai ver, né? No momento agora não vem ao caso, né? Então os raios de luz eles são independentes, né? Não sofrem mudança de direção. Cada um conserva a sua própria trajetória, né? O outro princípio é o princípio da reversibilidade, né? Ele nos diz que o quê? Que a trajetória de um raio de luz é independente do sentido de propagação. Ah, mas o que isso quer dizer? Por exemplo, você está lá, sentado no banco de trás do carro do seu pai. E você olha para o retrovisor. Quando você olha para o retrovisor, você enxerga no retrovisor o quê? O olho do seu pai, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você está enxergando os olhos do seu pai também vai estar enxergando seus olhos, tá? Por quê? Porque o raio de luz, a trajetória dele é independente do sentido, tá joia?
Para confirmar aí nosso princípio da retilinidade, o primeiro lá que eu falei um pouco sobre ele, a gente tem o que a gente chama de câmara escura. Essa câmara escura ela é muito fácil de se montar ela, de se fazer ela. Dá para fazer em casa. Por exemplo, se você pegar uma caixa de sapato. Imagina isso aqui como uma caixa de sapato. Joia aqui em cima a tampa, né? Se você pegar na lateral menorzinha dela ali, fazer um furinho com prego, tá joia? E cortar essa caixa no fundo, pegar aquele papel vegetal que fica dentro do sapato lá, quando você compra ele novo, esticar ela bem esticadinho, aqui lá é um meio de propagação translúcido, né? Ele é bem fininho. Aí você cola ele bem esticadinho aqui atrás do fundo da caixa, onde você cortou, né? E passa um papel em volta dessa caixa para não deixar entrar iluminação nenhuma, a não ser que não seja por esse orifício que você fez com o prego aí. Aí você pega e coloca uma vela acesa, né, em algum lugar, vai lá e mira, né, essa caixa, essa câmara escura que você fez, para essa vela. O que você vai conseguir observar? Você vai conseguir observar que a chama dessa vela que você está olhando aqui, ela vai estar de cabeça para baixo, no fundo translúcido que você colocou nessa caixa, nessa câmara escura, né? Por quê? Se a gente analisar esse objeto como um conjunto de pontos, se eu pegar esse pontinho da pontinha da vela aqui, e se a luz se propaga de linha reta, traçar uma reta aqui, eu vou traçar o comportamento do raio luminoso que está saindo daqui, né? Esse pontinho ele vai passar de forma retilínea aqui, certo? Esse pontinho do fundo da chama também vai passar de forma retilínea. Então isso quer dizer que o quê? Que esse mesmo pontinho aqui, ó, eu estou arrastando ele aqui, a imagem dele, e ela vai chegar aqui no anteparo. Então houve o quê? Uma inversão, né, da minha imagem com relação ao meu objeto, né? E fica evidente que são formados o quê? Triângulos, né? Nessas formações. Analisando a geometria desses triângulos aí, a gente vê que esses triângulos, eles são triângulos o quê? Opostos pelo vértice, né? São triângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui é igual a esse, né? Esse ângulo de cá é igual a este de cá. Então são triângulos semelhantes, né? Possuem os mesmos ângulos aqui. São triângulos semelhantes. Então olha só, analisando o triângulo, se eu pegar a altura desse triângulo aqui, ó, chamei de P, a altura desse triângulo, né? A altura do objeto eu chamei de O. A altura do triângulozinho menor chamei de P'. E a altura da imagem eu chamei de I. Eu posso fazer uma relação de semelhança, né? Eu posso falar que I sobre O é igual a P' sobre P. E assim eu posso fazer inúmeros cálculos aí, né? Para determinar aí algum desses valores aqui, né? Vamos lá. Ângulo visual. Para que o olho humano saudável possa observar um objeto com nitidez, este objeto deve estar a uma distância mínima de 25 centímetros. Beleza, pega aí em casa, pega a caneta aí, a caneta que você está fazendo anotações. Pega essa caneta e coloca na ponta do nariz. E olha para essa caneta. Você consegue obter nitidez olhando a nitidez do formato dessa caneta? Provavelmente não, né? Agora vai afastando, de pouquinho em pouquinho, mais ou menos na distância de um palmo assim, você já vai começar a identificar aí uma nitidez melhor dessa caneta, né? Então, existe, né, uma distância mínima aí, né, para que você consiga enxergar objetos com nitidez, né? E quanto maior a distância desse objeto, quanto maior for aumentando a distância desse objeto aqui, né, com relação ao observador, esse ângulo visual aqui vai ficando menor, né? E o limite de abertura, né, para que você consiga enxergar um objeto é chamado de acuidade visual, né? Por exemplo, você está na praia lá, aí você vê passando perto da costa um cargueiro lá, um petroleiro, né? Enorme, grandão, né? Aí conforme ele vai afastando da costa assim, vai indo para mar aberto, o tamanho do navio vai diminuindo, né? Não.
O navio não diminui, né? O que está diminuindo? O ângulo visual aqui, né? E aumentando a distância entre você, que é o observador, e o objeto, que é o navio, né? Então, vai causando a percepção, vai tendo a percepção de que o navio está diminuindo, mas na realidade o que está diminuindo é esse ângulo visual. E quando esse navio fica muito distante, vai chegar um momento que você não vai conseguir, né, identificar mais esse navio. Qual que vai ser esse momento? Quando você tem esse ângulo de abertura mínimo, né, que é de aproximadamente aí 1 minuto de arco, tá joia? Vamos lá. Eclipse solar. Eclipse, a gente tem dois tipos de eclipse, né? O eclipse solar e o eclipse lunar, né? São fenômenos, né, astronômicos aí, que envolvem aí o Sol, a Lua e a Terra, né? Quando há o alinhamento desses três astros, né? Quando ocorre o alinhamento desses três astros e a Lua está entre o Sol e a Terra, é o que a gente chama de eclipse solar. Eclipse é o quê? Ocultação de um dos astros, né? Nesse caso aqui, eclipse solar, ocultação do Sol. Isso ocorre quando? Quando a Lua está na fase nova, né? É um fenômeno que é raro de acontecer, porque as órbitas, né? A órbita da Lua em torno da Terra e a órbita da Terra em torno do Sol, elas têm uma inclinação de 5,2 graus uma em relação à outra. Então é difícil ter pontos, né, de coincidência dessas órbitas, né? Quando eles se coincidem, né, geram-se o quê? Zonas de sombra e zonas de penumbra, né? Olha só, a zona de sombra, a zona de umbra aqui, né, ela é de 200 km de extensão, então o diâmetro dela aqui tem 200 km, né? Enquanto que a zona de penumbra, né, que está parcialmente iluminada, ela é de quanto? 3.000 quilômetros, né? Então, quem tiver posicionado aqui na Terra, ó, em locais dentro dessa penumbra projetada aqui, vai ver eclipses parciais. Quem tiver dentro da sombra ou da umbra aqui projetada, vai ver eclipses o quê? Totais. Tá joia? Então, zona de penumbra, eclipse parcial. Zona de sombra, eclipse total, né? Algo semelhante acontece aí no eclipse lunar. Só que agora quem serve como objeto opaco, né, que impede a passagem de luz aí é a Terra. Beleza? E a Lua tem sua órbita aqui, né, em torno da Terra. Então, conforme a Lua vem se deslocando aqui, ó, na hora que ela entrou na zona de penumbra, a gente vai ter o quê? Eclipse parcial da Lua. Quando a Lua se desloca para a zona de sombra, a gente tem o quê? Eclipse total. Então, nas zonas de penumbra, eclipse parcial, e na zona de sombra, eclipse total. Beleza?